Bom, para finalizar essa semana, que os vídeos vão ser mais curtinhos, eu vou falar dos direitos que estão previstos no CDC. Bem, só para informar vocês, além desses 3 vídeos mais curtos, né, do que no normal, nós vamos ter ainda um material complementar, que eu acho que vale muito a pena vocês lerem, porque vão dar detalhadamente as relações de consumo e os direitos previstos no CDC. Então, consultem lá. Bem, alguns direitos que estão previstos no CDC. Primeiro, proteção à saúde e à segurança, tá? Alguns produtos podem oferecer riscos ao consumidor e é direito seu ser protegido contra produtos que possam ser perigosos. Assim, um alimento não pode conter uma substância que possa fazer mal à saúde. Um açougue não pode vender carnes embrulhadas, por exemplo, em sacos de lixo ou em papel de jornal. Isso é sério. Um remédio que causa dependência não pode ser vendido livremente. Ele precisa ter uma receita médica e, se for um caso, inclusive retida. O fornecedor ele tem a obrigação de informar nas embalagens, nos rótulos ou na publicidade sobre os riscos do produto à saúde do consumidor. Se o fornecedor, depois que colocou o produto no mercado, descobrir que ele tem alguma substância que possa fazer mal à saúde, ele tem o dever de anunciar isso aos consumidores, alertando sobre o perigo. Além disso, esse anúncio deve ser feito em jornais, rádio, televisão, internet, todos os meios de comunicação. E o fornecedor também tem o dever de retirar o produto do mercado, trocando os que já foram vendidos e, se for o caso, devolvendo o valor já pago. Vocês vão lembrar de algumas situações, por exemplo, em que encontraram determinadas substâncias em produtos para criança. Os fornecedores eles foram obrigados a retirar. O próprio recall de carros, ele está dentro dessa lógica. Se um fornecedor verifica que um determinado produto ou determinado carro está com problema de defeito de roda, de freio, ele tem a obrigação de pedir para que esses carros voltem e sejam arrumados, e sem nenhum custo para o consumidor. Outra questão bem importante, publicidade. A publicidade é a propaganda de um produto ou serviço, e toda ela deve ser fácil de entender. O Código do Consumidor, ele proíbe peremptoriamente uma publicidade que seja enganosa ou abusiva. O que é uma publicidade enganosa? É aquela que contém informações falsas e também a que esconde ou deixa de falar de uma informação importante sobre um produto ou serviço. Por exemplo, informações sobre características do produto, quantidade, origem da matéria-prima, preço, propriedades do produto. São informações que, se não divulgadas corretamente, vão resultar numa publicidade enganosa. Já a publicidade abusiva é aquela que pode gerar discriminação, provocar violência, explorar medo ou superstição dos consumidores, aproveitar-se da falta de experiência de uma criança quando ela é direcionada, por exemplo, para o público infantil, desrespeitar valores ambientais, induzir a um comportamento prejudicial à saúde ou à segurança. Por exemplo, propagandas que falem de pessoas bebendo bebida alcoólica e dirigindo, propagandas também relacionadas com bebida alcoólica e que relacionem uma mulher bonita, uma mulher com poucas roupas e isso relacionado com bebida alcoólica. Esse tipo de publicidade é chamada de abusiva. E tudo que for anunciado, isso é bem importante, deve ser cumprido exatamente como foi anunciado. Se tem uma publicidade dizendo que se você comprasse 10 produtos sairia pelo preço de um, eles vão ter que cumprir. Porque é essa confiança que se estabelece. E é importante, tá? Todas as informações que advirem de uma publicidade ou de uma propaganda, elas vão fazer parte do contrato. Proteção contratual. É importante ressaltar que o contrato é um acordo escrito entre 2 ou mais pessoas e quando se faz um contrato, são relacionados todos os direitos e deveres, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Tudo deve ser escrito em letras de tamanho de fácil leitura, em uma linguagem simples e as cláusulas que limitem os direitos do consumidor devem estar bem destacadas para que fique claro que ele teve acesso a essas cláusulas limitativas. O que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele contrato já pronto que o fornecedor entrega para o consumidor e o consumidor assina. Esse contrato, normalmente, não tem possibilidade de ser discutido pelo consumidor, ele já vem totalmente fechado. Se tal contrato passa a existir,
Esse contrato, ele pode ser discutido quando houver cláusulas que, de certa forma, se configurem como abusivas para o consumidor, tá ok? E o que seriam cláusulas abusivas ou mesmo cláusulas proibidas, segundo o CDC? São aquelas que geram desvantagem ou prejuízo para o consumidor, em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são consideradas nulas e o consumidor pode requerer ao judiciário para que cancele essas cláusulas e determine a forma mais adequada de cumprimento do direito. Não assine nunca um contrato que tiver cláusulas abusivas, por exemplo, que diminuam a responsabilidade do fornecedor ou, no caso específico, de dano para o consumidor, que proíbam o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto não for de boa qualidade, que estabeleçam obrigações para outras pessoas além do fornecedor, porque o contrato que é feito entre as partes que estão assinando, não adianta assinar com outra pessoa que não está presente, que não está firmando o contrato. Além disso, verifiquem se ela não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, se elas obrigam somente o consumidor a apresentar provas no caso de algum processo judicial, se elas proíbam o consumidor de recorrer diretamente à justiça antes de entrar em contato com o fornecedor, se elas autorizam o fornecedor a alterar o preço aleatoriamente sem conversar antes com o consumidor, se permitem ao fornecedor modificar o contrato sem autorização do consumidor, ou ainda que faça o consumidor perder as prestações já pagas no caso de não obedecer ao contrato, quando esse já estiver previsto, com relação à retomada do produto. Então, verifiquem essas cláusulas quando forem assinar, porque essas cláusulas todas podem ser consideradas abusivas. Por fim, a apresentação do produto ou serviço. Todos os produtos ou serviços devem trazer informações de formas claras e completas em língua portuguesa. Sempre em língua portuguesa. Mesmo que seja um produto importado, ele é obrigado a colocar uma rotulagem adicional que explique como que ele funciona em português, tá? Porque estamos no Brasil. As informações que se fala que devem estar previstas na apresentação de um produto ou serviço são as características dele, a qualidade, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de validade, o nome do fabricante e o endereço e os riscos que possam apresentar à saúde e à segurança do consumidor. Lembrem desses quesitos, porque eles são fundamentais para que você possa ter um acesso completo à informação. E eles devem estar previstos aonde? Na embalagem, na publicidade, em todos os impressos usados na compra e venda. E você tem o direito de, se o consumidor o fornecedor não exigir apresentar isso, que o consumidor exija o cumprimento do que foi anunciado, aceite outro produto ou prestação de serviço em valor igual e, mesmo assim, possa desfazer o contrato que foi feito. Por último, garantia. No Código de Defesa do Consumidor estão previstos 2 tipos de garantia, a legal e a contratual. A garantia legal é aquela que não depende de um contrato, porque já está prevista na lei, tá? São de 30 dias e 90 dias, vou falar na sequência. Já a garantia contratual é aquela que o próprio fornecedor fornece por meio de um termo de garantia. Importante verificar se nesse termo de garantia, que muitas vezes são aquelas garantias adicionais que nós contratamos, está previsto o que está garantido do produto ou serviço, qual é o prazo de garantia e onde é o lugar que ele pode ser exigido. Estando tudo isso claro, a garantia é válida. Como é que funciona a questão dos 30 e dos 90 dias, tá? Você tem a possibilidade de reclamar de vícios que são fáceis de serem notados em 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e em 90 dias para produtos e serviços duráveis. É importante, por isso, saber aquela classificação de produto ou serviço durável ou não durável. Agora, se for um defeito de difícil verificação, como é um vício oculto, você pode verificar ele e pode solicitar que seja reparado a partir do momento em que o vício apareceu. Porque tem algumas coisas que, num primeiro momento, só abrindo, por exemplo, a embalagem, eu não tenho como ver. E dentro disso ainda tem a garantia do direito de arrependimento. Você tem o prazo de 10 dias para se arrepender de uma compra que seja feita por internet, por telefone, por reembolso postal. Esse é o prazo que todo fornecedor é obrigado a dar quando você faz a compra à distância. Bom, essas são algumas pinceladas do Código de Defesa do Consumidor. Olhem o código,
leiam o CDC que vale a pena, leiam o material adicional e eu espero que vocês possam ter uma noção geral sobre isso daqui, tá ok? Uma boa semana!